bem, gente. Nós estamos aí para mais uma... Vamos aí nós para mais uma aula de direito penal. Nós estamos falando de pena, de aplicação da pena. Nós estamos falando de aplicação da pena. E estamos falando, na última aula, nós terminamos falando de... Paramos a aula falando de circunstâncias agravantes e atenuantes. Pelo que me recordo, nós encerramos falando a respeito da regulamentação, da circunstância do juiz se manifestar ou não, dos limites e de quanto se aumenta e quanto se diminui em função das agravantes e atenuantes. Nós não chegamos a falar a respeito de cada uma delas. Não é isso? Vamos lá falar a respeito de cada uma dessas circunstâncias. Olha lá. Começamos, então, no artigo 61, falando de circunstâncias agravantes. Nós dissemos, só para nos situarmos novamente, que nós temos 3 fases de cálculo de pena. No primeiro momento, são levadas em consideração as circunstâncias judiciais previstas lá no 59. Depois, são levadas em consideração as circunstâncias agravantes e atenuantes. E, por fim, as causas de aumento e de diminuição. As circunstâncias agravantes e atenuantes, elas estão aí regulamentadas no artigo 61. Nós já dissemos que, em função das agravantes e atenuantes, nós não podemos ter, a pena não pode ir, em função das agravantes, ela não pode ser aplicada pena superior ao máximo previsto em lei, e, em função das circunstâncias atenuantes, não pode ser aplicada uma pena inferior ao máximo previsto em lei. Tranquilo? Então, vamos lá. Quais são, além dessa circunstância, além desses limites que são impostos, nós dissemos que, não por uma determinação legal, mas por uma determinação jurisprudencial, o que se aumenta e o que se diminui em decorrência da presença de uma causa agravante ou da presença de uma causa atenuante é 1/6 da pena. 1/6 de qual pena? Da pena base, que foi a pena que se chegou considerando as circunstâncias judiciais. E dissemos ainda que o juiz, no que diz respeito à sua manifestação, o juiz somente vai se manifestar a respeito das circunstâncias agravantes e atenuantes se elas se fizerem presentes. Ele não vai se manifestar acerca delas em todas as circunstâncias. Tranquilo? Dissemos que, diferentemente das circunstâncias judiciais, em que o juiz, em toda decisão, se manifesta a respeito delas, estando elas presentes ou não, aqui nas agravantes e atenuantes, o juiz só vai se manifestar se elas estiverem presentes. Beleza? Vamos lá. Falando, então, de cada uma das circunstâncias agravantes. A primeira das agravantes, artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Por que dessa determinação do caput falando que as circunstâncias agravam a pena somente se não constituírem ou qualificarem o crime? Vejam só, nós vamos ver aqui que por exemplo, dentre das circunstâncias agravantes, consta o motivo fútil ou torpe. Beleza? Motivo fútil ou torpe. Nós temos o homicídio, e aí só a título de exemplo para vocês verem, nós temos o homicídio simples, matar alguém, e temos o homicídio qualificado. Uma das possibilidades de homicídio qualificado, matar alguém por motivo fútil ou por motivo torpe. Matar alguém, pena de 6 a 20, matar alguém por motivo fútil ou motivo torpe, pena de 12 a 30. O que acontece? O que o artigo 61 caput está querendo nos dizer? Ele está querendo, olha, essas circunstâncias aqui estão sendo consideradas circunstâncias judiciais, elas poderão agravar a pena somente se já não tiverem sido consideradas a título de previsão no crime
ou qualificadora do crime. Se o juiz já condenou a pessoa por homicídio qualificado por motivo fútil, ele não pode, novamente, na hora de apenar, aumentar, agravar a pena, nós estamos falando de circunstâncias agravantes, ele não pode agravar a pena em função da presença do motivo fútil ou torpe, porque ele já considerou lá atrás esse motivo fútil, ou ele já considerou lá atrás esse motivo fútil ou torpe. Tranquilo? Então, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime, porque se já fizerem parte da descrição típica de um delito, ou se já qualificarem um crime, elas não podem ser consideradas duas vezes para prejudicar o réu. Ela não pode ser considerada duas vezes para prejudicar o condenado. Tranquilo? Primeira das circunstâncias, a reincidência. Nós já vamos falar a respeito de reincidência, porque nós temos um senso comum de que aquele que cometeu um crime uma vez e volta a cometer um crime, um outro delito é reincidente. E a coisa não é tão simples assim, nós logo mais vamos dizer. Nós podemos estar diante de uma pessoa que tenha 5 boletins de ocorrência, ou 5 inquéritos policiais em andamento, ou 5 processos em andamento, e podemos estar diante de uma pessoa que seja primária, não seja reincidente. Nós vamos falar mais à frente aqui a respeito de reincidência. Nós temos um artigo que regulamenta especificamente a reincidência. Por hora, o que vocês têm que saber? Se uma pessoa vier a ser condenada e essa pessoa for reincidente, ela vai ter a pena dela agravada. Mais uma vez, agravada em quanto? Agravada em 1/6. Tranquilo? Inciso 2. Ter o agente cometido o crime. A linha A, por motivo fútil ou torpe. Motivo fútil é aquele motivo sem nenhuma importância, e o motivo torpe é aquele motivo, como que eu poderia dizer, aquele motivo reprovável, mais reprovável ainda. A jurisprudência, a doutrina traz o exemplo. O motivo fútil, por exemplo, seria um cliente de um bar matar o garçom porque o garçom deixou cair cerveja na roupa dele. É um motivo sem nenhuma importância que jamais justifica uma atitude daquela. Motivo torpe já seria um motivo repugnante. Suponhamos que a pessoa mate a mulher porque a mulher não quer manter relação sexual com ele. Né? Nós estamos aí diante de um motivo torpe, cometimento de um homicídio por motivo torpe. Lógico, eu estou falando aqui para vocês somente a título de exemplo, porque, como já disse, do mesmo jeito que nós podemos estarmos falando em homicídio, nós também poderíamos estar falando de lesão corporal, né? O motivo fútil e o motivo torpe, eles já qualificam o homicídio, então eles não poderiam ser considerados como agravante. Mas é só a gente mudar o exemplo. Ao invés de ser o assassinato em função de se ter derramado cerveja na roupa, ou um assassinato em função de não ter se negado a manter relação sexual, nós podemos falar que, ao invés de assassinato, que se tratasse de uma lesão corporal. Né? Essas circunstâncias não qualificariam o crime, se não qualificam, poderiam ser consideradas para título de agravar a pena. Beleza? A linha B, para facilitar, assegurar a execução ou a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Aqui, gente, aqui nós temos a figura na linha B, nós temos a figura do crime meio e do crime fim, para facilitar ou assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Nós temos o cometimento de um delito. Nós temos o cometimento de um delito meio. Esse delito meio, ele tem a sua pena agravada quando ele é cometido de forma a viabilizar o sucesso do delito fim. Suponhamos que a pessoa tenha efetuado um roubo, um furto, e este furto foi testemunhado por um terceiro. Para ocultar a prova ou para garantir a sua impunidade,
que o autor do fato faz? Ele que já efetuou um roubo, um furto, ele vai lá nesta pessoa que testemunhou e a agride fisicamente para que ela não testemunhe, para que ela não fale o que sabe, para garantir a sua impunidade com relação ao roubo. O que nós temos aqui? Nós temos o cometimento de um crime de lesão corporal agravado, a pena vai ser agravada porque a lesão corporal foi cometida com o propósito de assegurar a impunidade do crime de furto ou roubo já cometido. Nós temos o crime meio, que é o crime de lesão corporal, e temos o crime fim, que é o furto ou roubo. Tranquilo? Aqui a agravante funciona, a agravante ela vai incidir sobre o crime meio. A linha C, se tiver qualquer dúvida aí, gente, vocês podem me interromper no áudio ou podem me interromper aqui por meio do chat, viu? A linha C, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Veja só, gente, aqui nós temos a figura, basicamente, em todas essas circunstâncias aqui previstas na linha D, nós temos a figura da surpresa, do fator surpresa. E esse fator surpresa acaba dificultando a defesa do ofendido, acaba dificultando a defesa da vítima. Nós estamos falando aí de crime cometido por meio de traição, de emboscada ou de simulação. Em todas essas circunstâncias, nós temos o fator surpresa. A pessoa ela esconde qual é o verdadeiro propósito dela. Essa conduta demonstra uma maior reprovabilidade, o atuar desta maneira no cometimento do crime demonstra uma maior reprovabilidade por parte do autor, demonstra que ele merece, cometendo o crime dessa maneira, ele merece uma maior reprimenda, né? Tá a demonstrar um caráter na sua conduta, está a demonstrar um caráter mais perigoso. Em função disso, está aí a presença da agravante. O elemento central de todas essas circunstâncias, a traição, a emboscada, a dissimulação, é o elemento surpresa. O autor ele se utilizou do elemento surpresa para o cometimento do crime. A linha D, com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura, outro meio insidioso ou cruel, ou que poderia resultar em perigo comum. Vejam vocês que aqui, na previsão desta linha, na previsão desses elementos da linha D, nós extrapolamos, o legislador ele extrapola da figura da vítima propriamente dita, né? Ele deixa de olhar tão somente para a vítima e passa a olhar para a sociedade como um todo, né? Para aqueles que estão ali próximos ao cometimento do delito. Porque vocês vejam que é com a utilização de fogo, veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Aqui nós temos dois elementos. O veneno e a tortura estão a indicar uma maior crueldade por parte do autor, e daí nós temos a pena agravada, mas também fala-se em fogo e explosivo, que são possibilidades em que aumenta-se o resultado, em que aumenta o perigo, pode gerar um perigo comum. E é aí que eu digo que extrapola a pessoa da vítima. A depender da forma com que se comete o delito, nós podemos ter prejuízo não só para a vítima que se queria atingir, mas também a pessoas próximas. Daí a possibilidade da pena ser agravada em função da presença desses elementos aí que resultam em perigo comum. A linha E, aqui não tem dúvida nenhuma. Toda vez que fala em agravante, gente, tem que vir na cabeça de vocês reprovabilidade.
a conduta, por ter sido cometido desta maneira, ela não só é crime, como também ela merece uma maior pena em função da sua maior reprovabilidade. Olha aí, a linha E. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Se o crime for cometido contra pai, contra filho, contra irmão, contra esposo, esposa, nós vamos ter aí a pena agravada, mais uma vez, a conduta ela é mais reprovável. Você tem ali a pessoa que conviveu com você a vida inteira e você cometeu um homicídio, uma lesão corporal contra ela, você cometeu uma lesão corporal contra o seu pai, é muito mais reprovável do que você cometer uma lesão corporal contra um terceiro, um desconhecido. Daí o porquê da pena ser agravada. Com abuso de autoridade, a linha F. Com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma específica, de lei específica. Aqui nós temos a presença não só quando você fala em autoridade, você está falando tanto de autoridade pública quanto de autoridade particular. E aqui o legislador ele inseriu, ele colocou autoridade pública, como também ele fez uma referência específica às relações domésticas, os crimes cometidos ali, quando você, seja o homem, seja a mulher, e aí falando somente de se valer das relações domésticas. A pessoa que é o chefe de família, se ela comete o crime prevalecendo-se dessa circunstância de ser o chefe de família, ou seja, você tem ali pessoas que dela dependem, e em função das pessoas dela dependerem, ela comete o delito, seja por dependência econômica, dependência de qualquer outra natureza. Isso demonstra uma maior reprovabilidade da conduta da pessoa. Tranquilo? Então, nós estamos falando tanto de autoridade, quando você fala de autoridade, você está falando pode estar falando tanto de autoridade pública, quanto da autoridade dentro do lar. A linha G, com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Aqui nós estamos diante dos crimes cometidos por detentores de cargos públicos, não necessariamente com abuso de autoridade, mas por detentores de cargos públicos, não no exercício da autoridade, né? Se for no exercício da autoridade, nós enquadramos lá na linha F, na linha anterior. A linha G fala com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Aqui se enquadrariam os delitos cometidos, por exemplo, se estamos falando de profissão, aqui se enquadrariam os delitos cometidos por médicos no exercício da sua profissão, igual nós já tivemos aí, às vezes temos notícia de abusos sexuais cometidos por médico no ato da consulta, isso cabe uma agravante nessa circunstância. Quando fala em ministério, nós estamos falando em atuação como religioso, seja um padre, seja um pastor. Infelizmente, a gente às vezes tem notícia aí de crimes, inclusive de natureza sexual também, exercidos com abuso do ministério. Nós temos a pena agravada em função disso. Então, são circunstâncias que tornam a conduta mais reprovável e faz com que a pena possa ser agravada. Tranquilo? A linha H, não tem dúvida, né? Contra criança menor de 12 anos, maior de 60 anos, pessoa enferma ou mulher grávida, tranquilo para nós visualizarmos a maior reprovabilidade de uma conduta nessas circunstâncias, quando a vítima é criança maior de 60, enferma ou grávida, a pena é agravada.
Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade, quando o ofendido estava sob imediata proteção da autoridade, então aqui, mais uma vez, a gente vê a circunstância da pessoa, da autoridade, né, do detentor da autoridade. Por mais que o delito possa não ter sido cometido com um abuso da autoridade, mas ela pode ali estar se valendo das circunstâncias de ser detentora de poder. Aqui nós podemos visualizar aquela situação em que a pessoa, ao invés de proteger, de exercer a sua obrigação de proteção, ela, ao contrário, comete o delito. Por exemplo, se nós imaginarmos aí aquele que é tutor, que é curador de incapazes e tem a obrigação de protegê-los, se a pessoa que tem aquele sob a sua autoridade, sob a sua imediata proteção, se ele, ao invés de representá-lo, ao invés de protegê-lo, se ele comete delito contra ele, nós temos aí uma agravante específica prevista na linha I. J, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. Vocês vejam que todas essas situações, incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer outra calamidade pública, estão a indicar uma maior vulnerabilidade da vítima. Nessas circunstâncias aqui, todas elas, pela sua excepcionalidade, a vítima ela se encontra numa situação mais vulnerável, e o fato de nós termos um aproveitamento por parte do réu desta circunstância de vulnerabilidade faz com que a sua conduta seja mais reprovável, e sendo a sua conduta mais reprovável, ele tem a pena agravada. Vocês vejam que são muitas possibilidades, gente. Todas elas estão vinculadas à circunstância, ao fato da circunstância ser mais reprovável, a conduta ser mais reprovável, né? E a linha L, em estado de embriaguez pré-ordenada. O que é embriaguez pré-ordenada? Embriaguez pré-ordenada é aquela em que a pessoa bebe para o cometimento, ela se embriaga para ter coragem, né, para ter ânimo para o cometimento do delito. Se a pessoa se coloca nesse estado para cometer o delito, a pena é agravada, até mesmo porque nós sabemos que aquele que se embriaga, quem está embriagado não está no seu juízo perfeito. Então, as consequências da sua conduta podem ser consequências muito mais graves do que seriam se ele não estivesse em estado de embriaguez. A sua predisposição para se colocar embriagado para o cometimento do delito demonstra uma maior perversidade da sua parte. Em razão disso, nós temos aí também mais essa circunstância agravante. Reafirmando todas essas circunstâncias, como vocês viram, o que cada qual tem a sua particularidade, mas todas elas têm o elemento em comum de apresentarem uma maior reprovabilidade da conduta. Daí que a pena, sendo o crime cometido, estando presente qualquer dessas circunstâncias, daí é porque a pena é agravada. Tranquilo? Da reincidência, nós vamos falar daqui a pouquinho. Como comprovar a última circunstância, a embriaguez pré-ordenada? Como comprovar a embriaguez pré-ordenada? Olha só, o que acontece, gente? Isso são questionamentos que sempre são feitos nas mais diversas situações do direito, né? Nós precisamos de, nessa circunstância, nós precisamos de prova testemunhal, né?
nós vamos precisar de prova testemunhal. Realmente, para você demonstrar que a pessoa se embriagou para o cometimento do crime, nós vamos precisar de uma testemunha que demonstre, que vire, que comprove, 1, 2, 3, se ela disser isso em público, nós vamos precisar de uma testemunha que vire e fale, olha, ela estava sem coragem de cometer o delito e falou que ia tomar umas 2 para ter coragem para ir lá e cometer como de fato cometeu. Entende? Nós precisamos de prova testemunhal, porque se você for fazer uma prova pericial para saber se a pessoa estava ou não embriagada, seja por meio do bafômetro, um exame de sangue ou qualquer outro exame clínico, nós não vamos demonstrar se essa embriaguez foi pré-ordenada ou não. Né? Não tem como saber se ela foi voluntária, se ela foi culposa, se ela foi pré-ordenada, não tem como nós sabermos. Por meio de exame laboratorial, exame clínico, exame de corpo de delito. A prova que vai demonstrar se foi com este propósito é a prova testemunhal. A prova testemunhal. Não tem outra, não. Ou prova testemunhal, se a pessoa falou isso em público, num local em que tinha sistema interno de TV, ou se ela encaminhou mensagem pelo WhatsApp, ou falou isso ao telefone, enfim. Nós precisamos de algum registro dessa natureza. Por meio de exame clínico não tem como. Vamos lá. Um exemplo da linha J. Vamos lá na linha J. Sim. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação, qualquer calamidade pública ou desgraça particular do ofendido. Olha só, isso aqui é tranquilo. O que acontece... Quer ver? Vou dar um exemplo aqui que fica tranquilo. Esses assaltos que são feitos, saques de carga, você imagina, pessoa capota o caminhão, é facinho de se entender, pessoa capota o caminhão ali, pessoa está toda ferrada lá no meio das ferragens do veículo, pessoal que vem para saquear a carga, além de saquear a carga, vai lá no bolso do motorista, leva o celular dele ou leva a carteira dele. Nós estamos aí diante de uma circunstância de uma desgraça particular da vítima, né? Acabou de sofrer um acidente, está toda lá no meio das ferragens, e ainda assim ela foi assaltada, cometeram um furto contra ela. Essa é uma circunstância típica, agravante, e aí, mais uma vez, como eu digo, você sempre tem que pensar assim, o que é mais provável? Assaltar o motorista desse jeito, ou assaltar o motorista quando ele está descendo no caminhão, no posto, para ir lá almoçar, jantar, então quando o motorista vai dentro do banheiro? É muito mais reprovável, né? A conduta é muito mais reprovável você se aproveitar dessa desgraça pessoal dele para efetuar o assalto. Daí porque, nestas circunstâncias, a pena é agravada. Tranquilo, Patrícia? Vamos lá. Pode interromper aí, viu, gente? Olha só, todas essas agravantes que nós acabamos de dizer são agravantes referentes a crimes cometidos de maneira isolada, né? Crimes cometidos que elas podem ser aplicadas tanto para crime cometido em concurso de pessoas, quanto para crimes não cometidos em concurso de pessoa, tanto para crimes cometidos por apenas uma pessoa, quanto para crimes cometidos em concurso de pessoas. Todas essas agravantes aqui previstas no 61. Elas podem ser aplicadas tanto para crimes cometidos de maneira isolada, quanto para crimes cometidos em concurso de pessoa. As agravantes do artigo 62, não. Elas se referem exclusivamente a crimes cometidos em concurso de pessoas. Elas são específicas para delitos cometidos em concurso de pessoas. E é facinho da gente entender também. Preste atenção. A pena será ainda agravada em relação ao agente que... Veja, nós estamos falando em crimes cometidos em concurso de pessoa, e o que diz o caput?
A pena será agravada em relação ao agente que... Qual agente? Um dos agentes que cometerem o crime nessas circunstâncias. O outro agente não vai ter a sua pena agravada. Tranquilo? Quem vai ter a sua pena agravada é apenas aquele que cometeu o crime. Todos os dois vão responder pelo delito, todos os dois vão ser apenados. Mas aquele que cometeu o delito em uma dessas circunstâncias indicadas no 62, o 62 tem 4 incisos, em uma das circunstâncias indicadas nesses 4 incisos, ele vai ter a sua pena agravada. Vamos lá. A pena será ainda agravada em relação ao agente que 1. Promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Aqui é a situação típica em que nós temos ali um crime cometido em concurso de pessoas e nós temos quem é o líder, quem coordena, né? Quem dita as normas do cometimento do delito, quem organiza. Essa pessoa, por exercer esse papel de coordenação, ela tem a sua pena agravada com relação aos demais. Isso aqui é fácil da gente entender. Suponhamos num crime de tráfico de drogas, você tem quem é o dono da boca, você tem quem guarda a droga, você tem quem faz a distribuição, você tem os aviõezinhos, você tem quem cuida da contabilidade, você tem de tudo, né? E você tem aquela pessoa que organiza, você tem aquela pessoa que é a dona da boca, que organiza, que coordena a atividade de todos os outros. Em havendo uma condenação de todos aí por tráfico de droga, esse, em razão de organizar, de coordenar a atividade dos demais, esse tem a pena agravada. Um delito cometido em concurso de pessoas, esse vai ter a sua pena agravada. Tranquilo? Interessante, Lidiele. Isso inclusive, é abordado a circunstância de realmente o crime, se ele for cometido contra a companheira, né? Companheira, a linha E, vamos voltar lá. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Pode ser companheira. O pessoal só pensa na circunstância da companheira, né? O crime também pode ser cometido contra o companheiro, só. Eu já vi bem umas duas falando, o dia que me fizer alguma coisa, na hora que ele dormir, eu boto gordura crente dentro do ouvido dele. Mas, olha só, o cônjuge aqui abre a possibilidade tanto da companheira quanto do companheiro. Eu já ouvi esse comentário, esse comentário na doutrina, inclusive. E o que alguns doutrinadores dizem, e vai de encontro realmente, é a forma que é disposta o direito penal. Se não está previsto em lei, nós não temos a possibilidade de agravar a pena, em razão do princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Não há pena sem prévia cominação legal. Nós precisamos da previsão legal, não só da pena, como também de circunstâncias que aumentam, que agravam, né? Nós precisamos da previsão expressa. E aí, na linha, não fala em companheira. A linha, ou companheira ou companheiro, a linha fala somente em cônjuge. Cônjuge é aquele com quem a pessoa é casado, né? Então, em função disso, eu já vi essa questão que você levantou, e em função disso, disse que se tratar de companheira, não, a pena, por essa circunstância só, ela não é agravada. Tranquilo? Você pode, de repente, o juiz pode agravar a pena, considerando aqui, a linha F. E aí, se a gente estiver falando de companheira, né? Ou com violência contra a mulher na forma de lei específica. Ou então, mesmo se não for contra o homem, o companheiro, prevalecendo de relações domésticas, de coabitação e de hospitalidade. A gente pode imaginar a pena sendo agravada, inserindo aí na linha F, mas em função da linha E, não. Da linha E não cabe, porque ali fala em cônjuge, cônjuge é aquele com quem se mantém, aquele com quem se casa, né, civilmente. Vamos lá. Muito bem, gente. No inciso 2 aí nós falamos
daquele que organiza, né? Do 62, no inciso 1, falamos da figura daquele que organiza. Inciso 2, quem coage ou induz outrem à execução material do crime. Aqui nós temos uma situação interessante, vejam só. A coação aqui que se está falando é a coação, vocês lembram? No semestre passado vocês estudaram coação moral irresistível, coação irresistível. Se a coação for irresistível, o que ocorre se a coação for irresistível? Se a coação for irresistível, nós nem temos concurso de pessoas. Porque quando o crime é cometido mediante coação irresistível, só se responsabiliza aquele que coage. Então, nós não temos concurso de pessoas. A coação que está se referindo aqui no inciso 2 é a coação resistível. É a coação resistível. É a coação a que a pessoa poderia resistir. Só que, pelas circunstâncias, ela optou por não resistir. Tranquilo? Sendo essa coação resistível, aquele que coage, todos dois vão responder. Tanto o coagido, porque ele poderia não ter cometido o crime, a coação era resistível, né? Tanto o coagido quanto o coator, todos dois respondem. Ocorre que aquele que coage, ele tem a pena mais agravada. Suponhamos aí que a gente esteja falando, por exemplo, de um assalto a banco. Vira para um furto, né? O assaltante vira para o gerente do banco e fala: se você, sei lá, ponhamos que ele diga, se você não trouxer para mim, se você não trouxer para mim 10 mil reais lá do banco, eu vou fazer publicações na internet, eu vou pegar nude seu que eu encontrei e vou jogar na internet. Isso é uma coação resistível? Isso é uma coação resistível. A pessoa pode tomar medidas para que este fato não ocorra, ou mesmo não se justifica, essa coação ela não vai justificar o cometimento do crime. A pessoa responde, porém ela não responde com a mesma pena. Tranquilo? A linha, ainda falando do 2. Vamos lá. Ainda falando do inciso 2. E aqui acontece uma coisa muito interessante, nesse inciso 2, na segunda parte, que ele fala: aquele que induz outro ao cometimento, à execução do crime. Vocês lembram das duas figuras da participação moral? Participação moral pode ser mediante induzimento ou instigação, né? Induzir é plantar a ideia na cabeça da pessoa, lembram? Instigar é dar apoio a uma ideia já existente. Aquele que planta a ideia na cabeça da pessoa, ele tem a sua pena agravada. E olha que situação interessante que isso pode gerar. Suponhamos que você tem... nós temos um crime cometido em concurso de pessoas, todas as circunstâncias judiciais são favoráveis. Sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, nós vamos ter pena mínima. Vamos supor que nós estivermos falando aí de um crime de homicídio. Todas as circunstâncias, homicídio simples, todas as circunstâncias judiciais são favoráveis. São favoráveis? Então, na primeira fase do cálculo, pena mínima, 6 anos. Aí nós vamos analisar as agravantes. Crime cometido em concurso de pessoas. Uma das pessoas apenas instigou, a outra foi executora material. Todas as circunstâncias judiciais são favoráveis para os dois, então todos os dois, na primeira fase de cálculo de pena, estão com pena mínima. Quando nós passamos para a análise das agravantes, suponhamos que a primeira das agravantes previstas aqui no 61, né, são aquelas que podem ser consideradas individualmente para crime cometido de maneira isolada ou crime cometido em concurso, todas essas circunstâncias do 61 também são favoráveis. Então, nós continuamos com pena mínima, 6 anos, para os dois.
E aí, na hora que nós vamos analisar as agravantes do concurso de pessoas, o que acontece? Nós temos o executor material e nós temos aquele que o induziu, aquele que plantou a ideia na sua cabeça. Veja só que situação interessante. Esse que plantou a ideia nestas circunstâncias, ou seja, todas as circunstâncias anteriores para ele eram favoráveis para ele, para o executor, esse que plantou a ideia na cabeça, ele vai ter a pena maior do que aquele que efetivamente foi lá e executou o crime. Aquele que induziu, que foi apenas partícipe, mas ele teve ele teve a função de induzir, de plantar a ideia na cabeça do executor, ele vai ter uma pena superior àquele que efetivamente foi lá e foi o autor material do crime. Vejam para vocês verem que interessante, desde que todas as circunstâncias judiciais e as circunstâncias agravantes anteriores forem favoráveis. Se forem todas favoráveis, nós não temos aumento de pena. Não é isso? Vamos lá. Inciso 3, ainda falando de concurso de pessoas. Quem instiga ou determina a cometer o crime? Alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude da condição de sua condição ou qualidade pessoal. Olha só, gente, para vocês verem que interessante. Olha só para vocês verem que interessante. O inciso 2, ele fala daquele que induz. A participação moral daquele que induz. Aquele que induz, ou seja, aquele que planta a ideia na cabeça da pessoa, a indução de qualquer um constitui agravante, em caso de crime cometido em concurso de pessoas. A indução de qualquer um constitui agravante. Já a instigação, que a instigação não é o reforço de uma ideia já pré-estabelecida, já a instigação, ela não é toda a instigação que faz com que a pessoa tenha a pena agravada. Somente vai ter a pena agravada em razão da instigação, em razão dessa participação moral, somente vai ter a pena agravada aquele que instiga uma pessoa sujeita à sua autoridade. Se um pai instigar um filho a cometer um assalto, o pai vai ter a sua pena aumentada, vai ter a sua pena agravada em função dessa sua instigação. Tranquilo? Se não se tratar de um pai, suponhamos que se tratasse de dois amigos, duas pessoas, uma não exerce autoridade sobre a outra, uma instigou a outra a cometer o crime, esse que instigou, ele não vai ter a pena agravada. Por que ele não vai ter pena agravada? Porque ele não exerce autoridade sobre o executor material. Ele vai responder da mesma forma que o outro, o crime foi cometido em concurso de pessoas, só que ele não vai ter a pena agravada em função da instigação. A instigação, ela só funciona como um elemento para agravar a pena de quem instiga, quando aquele que instiga exerce algum tipo de autoridade sobre aquele que é o executor material do crime. Isso é tranquilo, né? Outra circunstância, ainda falo o inciso, se a pessoa for não punível em virtude de sua condição ou qualidade pessoal. Olha aqui, gente, aqui surge uma situação interessante. Nós não estamos falando em isenção de culpabilidade. Nós não estamos falando em ausência de culpabilidade. Porque se fosse ausência de culpabilidade, nós não teríamos um crime, nós não teríamos uma condenação. Nós estamos falando aqui de condição pessoal do executor do crime, que faz com que ele não responda pelo delito.
condição pessoal que faz com que ele não responda pelo delito. Nós não estamos falando de ausência de culpabilidade. Nós temos uma situação que é muito tranquila. Quer ver? Vamos lá no Código Penal, no artigo 120. Vamos lá no Código Penal, no artigo 181, perdão. Artigo 181. Vamos lá no Código Penal. Código Penal, artigo 181. Código Penal, Código Penal. O artigo 181, ele se refere aos crimes contra o patrimônio. Ele se refere aos crimes contra o patrimônio. Vamos lá. Artigo 181. Artigo 181. O que consta do 181? 181. Não, tem o Código Penal Militar, gente. Doidura. Código Penal, artigo 181. Vocês vão ver que é uma causa em que indica em razão da qualidade pessoal, a pessoa não é responsabilizada. Vamos lá no 181. São crimes contra o patrimônio. Isso. Aqui, ó, o que diz? Quais são os crimes contra o patrimônio? Furto, receptação, roubo. O que diz o artigo 181? É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo do cônjuge, em constância da sociedade conjugal, do ascendente, do descendente, seja parentesco legítimo ou ilegítimo, civil ou natural. Então, veja só, se a pessoa se vale de um filho, a pessoa se vale não de um filho, se a pessoa se vale, suponhamos aí que a gente esteja falando de um traficante, e esse traficante instiga um usuário a furtar, ao que o usuário furte o seu próprio pai para que ele possa lhe pagar a droga, o traficante vendeu droga para o usuário, e instigou o usuário já estava pensando em furtar o carro, a moto, a televisão do seu pai, o traficante o instiga, reforça essa ideia dele. O que nós temos? Aquele que efetua, o autor material, por ser a vítima seu pai, ele não responde pelo crime. Está lá no 181, inciso 2 do Código Penal. Em razão da sua qualidade pessoal, ele não responde pelo delito. Porém, o instigador, no exemplo dado nosso, o traficante, ele vai responder pelo delito de furto agravado em função aí do artigo 62, inciso 3, porque ele está instigando alguém a cometer um crime, alguém que, em razão da sua qualidade pessoal, ou seja, em razão da sua qualidade de ser filho, e estar cometendo crime contra seu pai, essa pessoa não é responsabilizada. Qual é a lógica disso? Como a pessoa não é responsabilizada, ela está mais suscetível a ceder à instigação. Como ela está mais suscetível a ceder à instigação, isso demonstra uma maior reprovabilidade por parte de quem instiga. Entendem? Compreendem? Vamos lá. Dúvida nenhuma aí não, gente? Vamos lá. Cadê? Sim. Quem executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Aqui não tem dúvida, né? Se nós temos ali um homicídio cometido em concurso de pessoas e uma dessas pessoas está ali participando do cometimento, simplesmente em função de estar sendo paga para isso, essa pessoa vai ter a sua pena agravada
em razão específica, tendo como fundamento específico o fato de estar cometendo o crime por ter sido pago para isso. Tranquilo? Crime cometido em concurso de pessoas, quando uma das pessoas é paga, nós temos a pena desta pessoa, ela é agravada com relação à pena dos demais participantes. Tranquilo, né, gente? Alguma dúvida aí a respeito de agravante em concurso de pessoas? Alguma dúvida? Tranquilo? Vamos lá. Reincidência. E aqui é interessante a gente falar em reincidência. Olha lá. Existe uma confusão muito grande a respeito de reincidência, confusão que nós não podemos fazer. Conforme eu já adiantei para vocês, reincidência é muito diferente do que se considera no senso comum. Como é que dispõe o artigo 63? Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado, sentença que verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado, sentença que no estrangeiro, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Então, vejam vocês, nós precisamos no cometimento de um novo crime, depois do trânsito em julgado de sentença que tenha condenado por cometimento de crime anterior. Vamos destrinchar o artigo 63. Vamos destrinchar o artigo 63. Olha lá. Nós precisamos da prática de um crime anterior. Nós precisamos da prática de um crime anterior. Nós precisamos de uma sentença transitada em julgado. Nós precisamos da prática de um novo crime após o trânsito em julgado dessa sentença. Vamos por exemplo prático para vocês entenderem. Suponhamos que a pessoa, em 2008, suponhamos que a pessoa, em 2008, 2018. Suponhamos que a pessoa, em 2018, cometeu um delito em 2018, e em 2019 ela veio a ser condenação com trânsito em julgado. 2018 ela cometeu o crime, 2019 ela veio a ser condenada com trânsito em julgado. Em 2020, ela vem a cometer um novo delito. E neste próprio ano de 2020, ela é condenada. Nós temos um crime anterior? Temos, um crime cometido em 2018. Nós temos uma sentença transitada em julgado, ou seja, uma sentença da qual não cabe mais recurso contra referente a esse crime anterior? Temos, a sentença de 2019. Nós temos o cometimento de um novo crime após essa sentença? Temos. O crime foi cometido em 2020. O crime foi cometido em janeiro de 2020 e andou super rápido o processo, e em abril de 2020 a pessoa veio a ser condenada por este outro novo crime. Nessa segunda condenação aqui, a pessoa pode ter a sua pena agravada em função da reincidência? A pessoa é reincidente? Sim, ela é reincidente. Ela cometeu o crime depois do trânsito em julgado de sentença condenatória que condenou ele por crime anterior. Tranquilo? Agora vamos pensar aqui uma outra situação para vocês verem como é que é equivocada essa ideia de reincidência. Suponhamos que a pessoa, da mesma forma que nós estamos falando aqui, suponhamos que a pessoa cometeu um crime em 2018, beleza? Aí ela está sendo processada por este crime. Em 2019,
ela vem a cometer um novo crime. Olha só, vamos falar de 2018? Não, vamos falar de 2017. Em 2017, a pessoa cometeu um crime, aí ela está sendo processada por este crime durante o ano de 2017, durante o ano de 2018. Em 2018, ela vem a cometer um novo crime. No princípio de 2018, ela vem a cometer um novo crime. Suponhamos que ela venha a ser condenada neste delito de 2000 e esse delito que ela cometeu em 2018, ela venha a ser condenada antes da condenação do delito cometido em 2017. Ela é reincidente? Não, ela não é reincidente. Por mais que ela tenha um crime cometido antes, e por mais que ela esteja sendo processada por este crime, ela não é considerada reincidente. Se ela já tiver sofrido uma condenação, ainda falando do crime de 2017, suponhamos que ela já tenha sofrido a condenação, só que ela recorreu. Ela recorreu e está em fase de recurso no ano de 2018. E no ano de 2018 ela vem a cometer um crime. Olha só, ela cometeu um novo crime, nós temos um crime anterior, só que a sentença não está transitada em julgado, porque com relação a esse crime anterior ela recorreu. Caso ela venha a ser considerada, quando ela vier a ser considerada, vier a ser condenada pelo cometimento deste novo delito, o delito que ela cometeu em 2018, se ainda tiver em tramitação o recurso do delito cometido em 2019, ela também não é reincidente, por mais que ela possua, por mais que ela já tenha uma condenação anterior. Nós temos um crime anterior, nós temos uma condenação anterior, mas a condenação não transitou em julgado, porque a pessoa recorreu. Então, vejam vocês que o conceito de reincidência ele é muito restrito. Se a pessoa pode ter 10 boletins de ocorrência registrados contra ela, ela vier a ser condenada, ela não é reincidente. A pessoa pode ter 10 inquéritos em andamento contra ela, se ela vier a ser condenada em um deles, ela não é reincidente. A pessoa pode ter 10 processos em andamento, se ela vier a ser condenada em um deles e tiver só processos em andamento, ela também não é reincidente. Nós precisamos do cometimento de um novo delito depois de uma sentença transitada em julgado que tenha condenado a pessoa por cometimento de crime anterior. Só nessa circunstância é que no julgamento do segundo delito é que a pessoa vai ser considerada reincidente. Compreendem? Somente nessa circunstância. Então, o conceito de reincidência ele é muito mais restrito do que se imagina. Tranquilo? Como é que se faz o cálculo de reincidência? Olha lá, está lá no artigo 64. Artigo 64. Vamos lá no artigo 64 do Código Penal. E aqui nós temos observações interessantes também com relação à reincidência. Olha só, para efeito de reincidência, inciso 1, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver transcorrido período superior a 5 anos. Mais uma vez, para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período superior a 5 anos. Suponhamos, gente, que a pessoa tenha sido condenada, tenha cometido um crime, vai lá, em 2010, em função deste crime cometido em 2010, ele pegou uma pena de 4 anos, começou a cumprir em 2011, foi até 2015, né? Suponhamos que tenha ido até janeiro de 2015, acabou o cumprimento. Nós temos uma pessoa que possui condenação anterior, nós temos uma pessoa que possui condenação anterior transitada em julgado,
foi transitado em julgado porque ele deu cumprimento à pena, né? Você só inicia cumprimento de pena se a condenação for transitada em julgado. Então, ele tem condenação transitada em julgado. Vamos lá, novamente? Ele terminou o cumprimento da pena em janeiro de 2015. Se a pessoa vier a cometer um crime hoje, nós estamos em abril de 2020, olha lá, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, se ele encerrou o cumprimento em janeiro de 2020, e nós já estamos em abril de 2000, se ele encerrou o cumprimento em janeiro de 2015, e nós já estamos em abril de 2020, já se passaram mais de 5 anos. Como já se passaram mais de 5 anos entre a extinção, o cumprimento da pena, ou a extinção da punibilidade, e o cometimento do novo delito, ele não é mais reincidente, ele não é mais considerado reincidente. Por mais que ele tenha condenação anterior, transitado em julgado, por mais que ele tenha condenação anterior, transitado em julgado, por cometimento de crime anterior, ele tem todos os requisitos que se faz necessário para o conceito de reincidência, ele não é considerado reincidente. Por quê? Porque entre a data do cometimento, entre a data do encerramento de cumprimento da pena e a data do cometimento do novo delito, passaram-se mais de 5 anos. Tranquilo? Isso é uma das possibilidades de não se considerar a reincidência. A segunda das possibilidades... ainda falando do 1. Computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Nós vamos estudar tanto suspensão, que é chamado de SUSI, nós vamos estudar tanto o SUSI, que é a suspensão de cumprimento de pena, quanto também nós vamos estudar o livramento condicional. Qual é a diferença entre os dois? No SUSI, a pessoa nem inicia o cumprimento de pena. A pessoa é condenada, é aplicado a ela uma pena, por isso que eu sempre brinco que o direito penal nosso é uma mãe, que não presta são nossos presídios. A pessoa foi condenada, não foi aplicada a ela uma pena, foi aplicada a ela uma pena privativa de liberdade, porém, preenchidos os requisitos legais, o cumprimento dessa pena é suspenso. Aí é chamado de SUSIS. SUSI, ele é a suspensão do cumprimento da pena. Pois bem, SUSI. Veja só, para efeito de cálculo destes 5 anos, se considera o período de prova do SUSI. O que é o período de prova? É o período que a pena fica suspensa, o cumprimento, mas como consta do próprio nome do Instituto, a suspensão é a suspensão condicional da pena. São estabelecidas algumas condições que a pessoa deve cumprir neste período de suspensão. Este período é chamado de período de prova. E ele é contado, este período de prova, ele é contado para fins de... O período de prova é contado para fins de cálculo deste período de 5 anos. Suponhamos que a pessoa tenha tido uma condenação, vamos lá, a pessoa teve uma condenação em 2015, novamente, o mesmo exemplo. A pessoa teve uma condenação em janeiro de 2015, no próprio janeiro de 2015, a pena dela foi suspensa, o cumprimento da pena foi suspenso, foi determinado o cumprimento da suspensão da pena por 3 anos. Aí a suspensão vai de janeiro de 2015 a janeiro de 2018. 2015, 15, 16, 17, até janeiro de 2017. Até janeiro de 2017, beleza? Passou esse período de prova todinho, a pessoa respeitou todas as condições estabelecidas. Tendo ela respeitado todas as condições estabelecidas, a pena não... a suspensão não foi revogada. Para efeito de contagem deste prazo de 5 anos, que faz com que a pessoa não seja mais reincidente, esses 3 anos de prova são contados. A pessoa ficou 3 anos com o cumprimento da pena suspenso,
sob as condições estabelecidas. A esses 3 anos, podem se somar mais 2 outros anos para fazer 5. E a partir daí a pessoa não ser mais considerada reincidente. Entenderam? Ficou suspenso de 2015 a 2017. 2017 extinguiu a punibilidade, porque a pessoa cumpriu todas as condições. Tendo extinguido a culpabilidade em 2017, aí nós temos 2018 e 2019, somam-se 2 anos mais os 3 anteriores de período de prova de suspensão da pena, nós totalizamos 5 anos. A partir de 2019, essa pessoa já não é mais considerada reincidente, por mais que ela tenha ficado com 3 anos com a pena suspensa. Da mesma forma se dá no livramento condicional. E qual é a particularidade? Qual é a diferença do livramento condicional para a suspensão da pena, o SUSIS? No SUSI, a pessoa nem inicia o cumprimento de pena. No SUSIS, a pessoa nem inicia o cumprimento de pena privativa de liberdade. No livramento condicional, não. No livramento condicional, a pessoa cumpre parte da pena e, desde que preenchidos determinados requisitos, nós vamos estudá-los, desde que preenchidos determinados requisitos, a pessoa é concedido a ela o livramento condicional. Beleza? O que o 64, o que o 64 diz aí na sua parte final? Ele diz que é computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional se não ocorrer revogação. Vejam só, se a pessoa que estava cumprindo uma pena privativa de liberdade foi a ela concedida o livramento condicional para os 2 últimos anos da pena, ela ficar em livramento condicional, ou seja, ela vai ser submetida a determinadas condições para que os 2 últimos anos de sua pena ela possa cumpri-los em liberdade. O que a parte final do inciso 1 do 64 está nos dizendo? Está nos falando, este período de prova do livramento condicional, ele também é considerado para fins de cálculo de não mais ser considerada a pessoa reincidente. Se a pessoa ficou com 2 anos de livramento condicional, cumpriu todas as condições, então o livramento condicional não foi revogado. Em 2 anos, ao final dos 2 anos, a pena dele foi extinta, beleza? Esses 2 anos, eles devem ser somados a outros 3, para aí nós fazermos 5 anos, chegarmos a um total de 5 anos, e a partir desses 5 anos, a pessoa não é mais considerada reincidente. Então, o período de prova, tanto do livramento condicional quanto do SUSI, ele é considerado para fins de contagem dos anos que fazem com que a pessoa, desde que totalizem 5, que fazem com que a pessoa não seja mais considerada reincidente. Compreendeu aí, gente? Vamos lá. E, por fim, vamos encerrar a reincidência aqui. Na reincidência fala no artigo 64, vamos lá, ele fala que não serão considerados os crimes militares próprios e políticos. O que quer isso dizer? Se nós estivermos diante de crimes militares próprios ou crimes políticos, mesmo que preencha todos os requisitos, ou seja, mesmo que nós tenhamos um crime anterior, com condenação transitada em julgado, mesmo que nós tenhamos cometimento de crime anterior, com condenação transitada em julgado, e agora tenhamos o cometimento de um novo crime, mesmo que nós tenhamos todos esses requisitos, se o crime anterior for um crime militar próprio ou um crime político, nós não temos, este crime ele não é considerado para efeito de reincidência, mesmo que estejam presentes todos os requisitos da reincidência. E aí, a título de exemplo, vou só falar para vocês aqui, vou dar para vocês 2 exemplos. Um de crime militar próprio, vamos lá, está lá no artigo 195 do Código Penal Militar.
Artigo 195. Crime militar próprio, crime que somente podem ser cometidos por militares. Artigo 195. Abandono de posto. Abandonar sem ordem superior o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado ou serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo. Isso aqui é um crime militar próprio. Se a condenação anterior for por crime militar próprio, for um crime desta natureza, se um militar comete um crime desta natureza, é condenado pelo cometimento deste crime, e posteriormente ele venha a cometer, suponhamos, um furto ou um homicídio, mesmo que preenchidos todas as circunstâncias, ele não é considerado reincidente, porque o crime anterior foi um crime militar próprio. Da mesma forma, não pode ser considerado os crimes políticos. E aí nós temos um exemplo de crime político. Deixa eu ver se tem algum questionamento aqui. Não. Nós temos um exemplo de crime político lá na Lei de Segurança Nacional. Nós temos a Lei de Segurança Nacional, temos um exemplo de crime político lá no artigo 22 dessa lei. O que consta lá do artigo 22? Fazer em público propaganda, inciso 1, de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social, de discriminação racial, de luta pela violência entre classes, de perseguição religiosa ou propaganda de guerra. Todos esses aqui são considerados crimes políticos. O crime político, ele também não é considerado para fins de reincidência. Essa foi uma opção do legislador. Ele, em crimes dessa natureza, ele entendeu que, para eles, nós não temos a figura eles não têm o efeito de gerar reincidência. Não, exatamente, Leidiele. O que acontece é o seguinte: para se considerar reincidente, nós precisamos de cometimento de crime. Tem que ser crime e crime. Se a pessoa não comete novo crime, ela não é considerada reincidente. Se a infração anterior for uma contravenção penal, não for um crime, ela não é considerada reincidente. Está lá, artigo 63. Verifica-se a reincidência quando a gente comete novo crime. Ou seja, a infração anterior também tem que ser crime. Se não for crime, ela não é considerada reincidente. O conceito de reincidência ele é bastante restrito. Então, isso, inclusive, fere o senso comum, né? Como nós estamos aí estudando direito, nós não podemos incidir nesse erro, não. Gente, olha só. Na próxima aula, nós falamos das circunstâncias atenuantes. Tudo tranquilo? Peço desculpa a vocês pelo atraso, mas é porque eu não estava conseguindo falar com a líder. Mas aí eu estabeleci contato com a vice-líder aí, foi possível a gente dar início à nossa aula. Amanhã a gente fala de atenuantes, e começamos a falar também sobre concurso de crimes. Já falamos sobre concurso de pessoas e agora vamos falar sobre concurso de crimes. Alguma observação, alguma pergunta aí, gente? Não? Bom, então, boa noite para vocês e até a nossa próxima aula.